Tá bem. Tá bem, Abel. Fala, PC. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O Felipe entendeu, mas não marcaria o pênalti. Não marcaria pênalti. Abel não marcaria o pênalti. Caio não marcaria o pênalti. Denilson também não marcaria o pênalti. Fala, PC. Você também não marcaria, não? Tranquilo. Ninguém aqui teria marcado esse pênalti. E você, PC? Foi pênalti? Bem-vindo ao fechamento. Boa noite, Rizek, Denilson, os amigos aqui, todo mundo que está ligado no fechamento. Eu marcaria o pênalti, sim, né? Porque a minha avaliação... Você chegou errado. É bom essa discordância, cara. Demais. É bom, cara. Unânime aqui não, PC já veio dar na raiz. Você já veio já, mas vai, desenrola, meu parceiro. Sim, vamos nessa. Marcaria o pênalti, sim, porque o goleiro, ele tem algumas prerrogativas de acordo com a regra, né? Ele tem a possibilidade de jogar com as mãos dentro da área, isso é muito óbvio. O jogo não pode ter continuidade sem o goleiro. Ele não tem essa, que a área pequena dele, ele pode jogar de qualquer forma. Em relação ao uso de braço, ele está no mesmo critério dos demais jogadores. Olha só, a gente está só com a câmera 1, com o auxílio da lupa, por uma questão de direitos, mas com o auxílio da lupa dá para a gente perceber muito bem que o Carlos Miguel, em nenhum momento ele toca a bola. Se ele tivesse saído para essa ação, tivesse tocado na bola e na sequência tivesse o contato com o Gustavo Henrique, seria um lance normal. Mas ele não toca a bola, quem cabeceia a bola é o Gustavo Henrique. Ele chega um pouquinho atrasado ali, perdeu um pouquinho o tempo da bola e só atingiu a cabeça do Gustavo Henrique. O fato de o Gustavo Henrique já ter cabeceado quando ele é tocado, né? Quer dizer, não é que ele atrapalhou uma finalização. Ameniza, de alguma forma, o contato? Esse é um bom ponto. Não ameniza porque a bola continua em jogo. A bola ainda está dentro do campo, ainda está em jogo. E essa ação... Você concorda que tem juiz que, olhando para isso, fala, pô, não vou dar esse pênalti aqui, porque ele já cabeceou, não tem influência na finalização, vou... É um ponto de vista assim, num jogo com VAR, num jogo sem VAR, esse tipo de jogada pode passar. Apesar que hoje o Klaus marcou em campo. Com um pouquinho de atraso, ele esperou um pouquinho e marcou em campo. E tem até um motivo para ele ter marcado, porque são lances que é sempre muito trabalhado. No Campeonato Paulista de 2024, teve um pênalti a favor do Palmeiras, cometido pelo goleiro Rafael em cima do Murilo, num lance exatamente parecido como esse, que o Murilo sobe para cabecear, cabeceia a bola, o Rafael chega atrasado e toca só a cabeça do Murilo. Naquele jogo, o Matheus Candansan, que era o árbitro, não observou o pênalti dentro do campo e teve a ação da árbitra de vídeo, a Daiane Muniz, que coincidentemente estava na cabine hoje, como a VAR do Thiago Scarascati, recomendou a revisão e foi marcado o pênalti a favor do Palmeiras. Então esse foi um lance que foi muito debatido à época, em 2024. Eu lembro que eu participei na segunda-feira de seleção e houve também bastante debate, bastante discordância em cima daquele pênalti marcado para o Palmeiras, mas esses são lances que sempre são trabalhados na instrução. Aquele lance foi considerado como uma decisão acertada e a partir desse lance e de tudo que é trabalhado em cima da arbitragem, os árbitros têm muito esse cuidado de analisar. No campo é difícil perceber, apesar que o Klaus decidiu em campo, mas se ele não tivesse marcado, certamente teria uma participação do árbitro de vídeo Thiago Scarascati, porque nesse tipo de lance ele observa assim, quem toca na bola, quem tocou na bola, e quem foi imprudente, não tocou e só atingiu a cabeça do adversário. É possível que o Klaus tenha dado o pênalti no agarrão do Marlon no Gustavo, não na saída do Carlos Miguel? Não. Porque eu não vejo o Carlos Miguel no soco atingir a cabeça do Gustavo Henrique. Eu acho que os braços passam da cabeça do... Ele não atingiu com o punho ali, né? Sim. Com a mão, Passa direto. mas ele pega com o antebraço e é na cabeça. O contato é na cabeça do adversário. Ele passa, erra a bola, chega atrasado e olha só, com o antebraço ele toca, atinge a cabeça do Gustavo. E a sinalização do Klaus não foi de agarrão, foi exatamente da ação do goleiro, citando. Ele não tocou a bola, só pegou a cabeça do adversário. Ver esse lance marcado na Inglaterra como pênalti. Até em cima do comentário do Caio, né, só voltando um pouquinho aqui, em relação quando já tocou a bola e não errou a finalização em função do toque da bola, certamente vocês devem passar mais para frente pelo jogo do Cruzeiro e América, e tem um pênalti em cima do Gerson, que ele também chega, toca a bola. E para mim é pênalti. A bola já tinha passado, a diferença. Para mim é muito pênalti. Já tinha passado, e aí o goleiro, ele já tinha tocado na bola também, e aí o goleiro Gustavo, que sai para tentar fazer a defesa, não toca na bola e de maneira imprudente vai lá e derruba o Gerson de uma bola também que já tinha passado. Isso aqui eu acho que choques como esse do Carlos Miguel no Gustavo Henrique
são tão casuais, são tão banais, que se você marcar todo o choque, tem uns 4 pênaltis por jogo. Se tivesse rigor que você teve nesse lance, tem uns 4 pênaltis por jogo. Mas nessa ação do goleiro errando a bola, só atingindo a cabeça do adversário, é imprudência e é considerado. E o repórter, o colega ali, acho que foi o Marco Belo, né? Perguntou para o Dorival sobre... A gente não tem a imagem, mas vocês podem vê-la porque ela está viralizando. O Andrés fica lá estragando a marca do pênalti, né? Com a chuteira dele. O que o árbitro deveria ter feito ali? Ali é uma conduta antidesportiva. O Andrés deveria ter sido advertido com cartão amarelo e faltou ali um trabalho de equipe, né? Porque quando o Klaus estava lá resolvendo um confronto, né? Em função da reclamação dos jogadores do Palmeiras e também esperando lá a checagem da equipe do VAR, e o assistente Danilo Manes, que é muito experiente, assistente de Copa do Mundo, um dos melhores do Brasil, está lá parado lá no ponto de interseção da área com a linha de fundo, o posicionamento dele. Não, a gente está tendo um conflito lá no campo. Então esse é o momento da equipe se aproximar. A equipe não é formada só pelo Klaus, que estava lá no bolo. E não é que porque muitas vezes fica um companheiro do cobrador ali protegendo a marca e o adversário vai ali sutilmente e atrapalha. E tenta cavar ali cavucar a marca do pênalti. Mas a imagem que está viralizando, não tinha ninguém. O Andrés estava sozinho no ponto penal. Não teve nenhum jogador do Corinthians para fazer a proteção. E ele estava sozinho. Não dá para a arbitragem falar, a gente não viu, a gente não percebeu. Não, gente, está tendo um conflito. O árbitro está resolvendo o conflito. Cadê a equipe? Cadê o quarto árbitro? Que muitas vezes fica ali sinalizando lateral, né? Para lá, para cá, para lá, para cá. Mas são exatamente nesses momentos importantes do jogo que a equipe precisa funcionar. Agora, o Memphis não reclama disso. A pauta está sendo trazida à tona por jornalistas, né? Alguém consegue estragar assim o gramado a ponto de Eu acho que o pé de apoio dele, na hora que ele toca o pé de apoio no chão, ele escorrega, não no buraco. Também acho. Do lado. Também acho. Do lado. Inclusive ontem, né, no pênalti. Perdão, Paulo, será que ele não erra ou ele escorrega porque ele tenta apoiar fora de onde o Andrés fez o buraco? Acho que se fosse isso, ele teria reclamado, né? O Memphis não reclamou. Ele teria reclamado. Isso está sendo trazido à tona pela imprensa, assim, né? Eu não vi o Memphis reclamar. A imagem veio depois. Na hora ele só sinaliza ali que Cara, ele e olha só, sou obrigado a dizer que o Memphis escorrega bastante. É o estádio onde ele joga. Mas direto eu vejo o Memphis escorregando em Itaquera. Não, e hoje... Direto. Hoje teve vários atletas que estavam escorregando até mais do que o normal. Olha lá, mais do que o normal. usa a imagem. Não cabe esse tipo de malandragem mais, né? E nem combina com o Andrés, que é um cara super bacana, joga muito. É o tipo de atitude que, se fosse contra o Palmeiras, eles iam arrumar confusão, iam pedir cartão. Mas o Andrés deveria ter sido... Aí eu discordo. É a malandragem do futebol. Se o Corinthians faz... Vamos lá. Se o Corinthians... Eu faria isso. Eu não vou ser hipócrita. Porque se o Corinthians faz 1-0 ali, sabe? Provavelmente teria vencido o jogo. Então, assim, caberia aos atletas do Corinthians, aí sim, os atletas do Corinthians estarem ligados e não deixar acontecer. Caberia ao próprio árbitro chegar e dar o cartão amarelo pro Andrés, mas o Andrés tem que fazer mesmo. A bola parece meio afundada ali. Eu acho que ele erra porque ele desvia o pé de apoio do buraco. Eu acho. Eu ia perguntar pro No buraco cavado. Bom, pelo Andrés. já arrumou uma desculpa pro Memphis ter errado. O torcedor do Palmeiras assim, ó, é o Andrés, gigante o Andrés. E se fosse a favor do Palmeiras e um atleta do Corinthians tivesse feito, eu não tenho dúvida que o torcedor do Corinthians já estava assim, é isso aí mesmo, tá certo? É a malandragem, gente. É o recurso que ele usou no momento. Caberia, volto a dizer, ao árbitro chegar e punir. Ou os próprios atletas do Corinthians estão ali, não vai poder fazer isso aqui. O batedor é o Yuri, desde que o Yuri deu aquela cavadinha, eu acho que o do Yuri não tá mais batendo como principal, né? Lógico. A cavadinha contra o Flamengo. Ele foi tirado do posto e hoje bateu o Memphis. E bateu desse jeito aí. A arbitragem ali teria que intervir de que forma? Dando cartão? Amarelo. Aplicando o cartão amarelo e se percebesse que a marca estivesse bastante danificada, poderia até parar o jogo um pouquinho para um reparo da marca ali. Para um reparo da marca. Ficou danificada a marca. Não, dá pra ver. Você rodar a imagem. A bola tá afundada ali. A marca do pênalti tá zeradinha. Na hora do pênalti tá todo. Essa marca. Antes disso, tem uma imagem antes da jogada do pênalti, você olha a marca do pênalti, tá zeradinha. Olha lá. Mas eu não reparei na hora, o Memphis não viu? Ou ele viu e não quis fazer nada? Ele olha, você vê que ele olha depois. Eu, assim, vou até sendo repetitivo, eu acho que ele acaba escorregando, que ele vai...
Porque o pênalti, o Felipe e o Carlos podem me corrigir se eu estiver equivocado, você tem que já ir definido o que você vai fazer, aonde você vai bater, você vai definido. Se você... A gente que joga tênis, se a gente tem alguma dorzinha, na hora de sacar, na hora de bater a bola, se você desvia teu foco nos movimentos que você tem que fazer no tênis, por causa de uma dor que você sente, você não executa. Eu acho que o Memphis percebe o buraco ali e tenta pisar um pouquinho diferente para fazer para executar a finalização. E aí ele acaba escorregando. Eu já acho que não. O Memphis é experiente demais para se ter um buraco ele não chegar no juiz. Acho que ele chegaria no juiz e ia falar, olha só. Se ele não viu. Não tem... Será? Eu acho curioso que o Memphis não falou nada. É por isso. Esse assunto veio à tona... Tem muita experiência, gente. A gente tá falando do Memphis. O Paulo que trouxe esse assunto aí, tava tudo bem. E na verdade... Você que agitou, PC, o agitador? Tá tudo certo. Então, e na verdade tem até uma mudança da regra, né? Porque antigamente a bola tinha que ficar exatamente no centro da marca. Hoje ela precisa estar em contato, parte dela em contato com a marca. Então, o jogador, conhecendo a regra e percebendo que a marca está ali danificada, ele pode colocar um pouquinho mais para frente, manter só em contato com o ponto penal para fazer a cobrança. E a questão de gramado, muitas vezes molhado, é um ponto de atenção que o árbitro tem que ter na cobrança e por isso a regra mudou. Porque até o ano passado, quando o jogador tinha o bitoque e fazia o gol, ele era punido com tiro livre indireto. E o Atlético de Madrid, né, na Liga dos Campeões, foi eliminado numa cobrança de pênalti, de um toque involuntário que o VAR foi buscar a imagem. Ontem nós vimos foi difícil buscar a imagem daquele bitoque. A UEFA faz uma reclamação para a FIFA, sugere para o IFAB e aí a regra muda. Hoje, quando o jogador tem o bitoque de maneira involuntária, volta a cobrança. Ontem aconteceu com o Bruno Henrique. Aconteceu com o Bruno Henrique ontem também. Teve muita reclamação dos jogadores do Sampaio Correia. Exatamente. Por desconhecer a Madrid, só isso. Por desconhecer essa mudança da regra, que quando é de maneira involuntária... E só pelas câmeras, né? Não dá para ver. É muito difícil no campo de observar. E aí hoje, volta a cobrança, não é mais tiro livre indireto contra a equipe do cobrador. Não sei se a gente pode chamar de malandragem ou catimba, não só dessa forma. De vez em quando o cara vai bater o pênalti, vem o adversário falar negócio no ouvido, para perturbar, para tirar a concentração do cara. E às vezes consegue, depende do jogador. Né? Eles ficam mudando direto. Antes era o próprio goleiro. Agora o goleiro já não pode falar mais nada. O goleiro tem que ficar ali parado, ali pode ficar até em cima da linha, mas antigamente o goleiro vinha na Copa do Mundo e viu o Dibu Martins chegando, falando com o cara abrindo, mostrando a linha, fazendo um monte de coisa com os atletas, depois daquilo dali já não pode mais. Agora, o Palmeiras recentemente, ele não dava a bola para quem ia bater, não era isso? Não era no Palmeiras? Muitos fazem. No geral. Diabo mora nos detalhes, né? O cara tá elogiando o Carlos Miguel, melhor em campo. Se a bola entra, o foco ia pro Carlos Miguel. Exato. O goleiro vaiado pela torcida do Corinthians, que fez um pênalti bobo, que deu a vitória pro rival, e ele acabou saindo como herói.